Deixa eu te contar uma coisa que muita gente demora décadas para descobrir. E quando finalmente descobre, percebe que poderia ter mudado o próprio destino muito antes. Existe uma regra silenciosa, escondida nas escolhas que você faz todos os dias, que divide as pessoas que constroem riqueza daquelas que passam a vida inteira estagnadas, correndo atrás do próprio rabo, sempre cansadas, sempre atrasadas, sempre à beira de perder o controle da vida financeira. E essa regra é tão simples, tão óbvia, que quando você entender, vai se perguntar como ninguém te ensinou isso antes. E o mais impressionante é que quanto mais cedo você usar essa regra, maior o impacto. Por isso eu digo, se você tem menos de 30 anos, isso aqui é praticamente um superpoder. Mas mesmo se já passou dos 30, não importa. Você ainda pode virar o jogo. Só que quanto antes, melhor. A verdade é que o mundo se divide em dois grupos: os que usam o tempo a favor e os que usam o tempo contra si mesmos. Porque existe uma diferença gigantesca entre trabalhar para sobreviver e trabalhar para construir. A maioria trabalha para sobreviver. Trabalha o mês inteiro para pagar contas, aliviar dívidas, comprar coisas rápidas que dão prazer imediato e depois desaparecem. O problema é que mês após mês, ano após ano, a vida continua exatamente igual. Nada muda, nada cresce, nada transforma. É como correr em uma esteira. Você se cansa, sua, se desgasta, mas não sai do lugar. E para ser bem sincero, a maior parte das pessoas nem percebe que está presa nisso. Mas existe um segundo grupo de pessoas muito menor, muito mais silencioso, que faz uma única coisa diferente. Essas pessoas constroem. Elas constroem pequenas vantagens todos os dias. Constroem hábitos financeiros que parecem insignificantes no começo, mas que se acumulam ao longo dos anos até se tornarem algo gigantesco. É como plantar uma árvore. Nos primeiros meses, você olha e pensa, não cresceu quase nada. Depois de alguns anos, é impossível ignorar o tamanho da diferença. A regra que separa quem enriquece de quem fica estagnado é simples: usar o tempo como multiplicador e não como inimigo. Essa é a regra. Parece simples demais? Pois é, mas deixa eu te provar por que isso é tão poderoso. Imagine duas pessoas da mesma idade, do mesmo bairro, com o mesmo salário. A única diferença é que uma decide guardar e investir 10% do que ganha todos os meses. A outra prefere usar cada centavo para viver o agora. No primeiro mês, não parece fazer diferença. No primeiro ano, a diferença ainda não é absurda, mas quando chegamos a 10 anos, 20 anos, a diferença vira um abismo enorme. E isso acontece porque o tempo é cruel para quem desperdiça, mas é extremamente generoso com quem planta. A pessoa que investe cedo não só acumula mais dinheiro, mas constrói hábitos que mudam sua mentalidade. Ela sente segurança, ela vê progresso, ela entende que o futuro está sendo construído de forma real. Enquanto isso, a pessoa que vive apenas o presente passa a vida apagando incêndios, sem nunca construir nada sólido. E por que eu estou te dizendo isso agora? Porque existe uma idade onde essa diferença explode, e essa idade é exatamente antes dos 30. Não porque depois dos 30 a vida acabou, mas porque antes dos 30 você tem algo que nunca mais vai recuperar: tempo. E tempo, quando se trata de dinheiro, é a coisa mais valiosa que existe. É mais valioso que um salário alto, mais valioso que inteligência, mais valioso que oportunidades. Porque tempo multiplicado por constância vira liberdade. E liberdade financeira não nasce de grandes salários, nasce de pequenas decisões feitas cedo. Só que aí você pode me perguntar: ok, mas qual é exatamente essa regra? Como eu aplico isso na prática? Aqui vai a resposta que muda tudo. Guarde e invista antes de gastar. Sempre, em qualquer idade, com qualquer salário. Essa é a regra. Simples, direta e brutalmente poderosa. As pessoas estagnadas fazem o contrário. Elas pagam contas, compram coisas, vivem o mês e só então veem se sobrou algo para guardar. E claro, nunca sobra, porque a mente humana funciona assim.
Quando você deixa o dinheiro disponível, você arranja motivos para gastá-lo. Quem enriquece faz o oposto. Recebe o salário e imediatamente separa uma parte para o futuro. Sem pensar, sem negociar, sem esperar o momento ideal. É o famoso pague-se primeiro. Quando essa pequena quantia sai no dia do pagamento, você não sente falta. E o melhor, seu cérebro se acostuma a viver com o restante. É como um truque psicológico que transforma investimento em hábito automático. E isso, ao longo dos anos, muda tudo. Deixa eu te dar um exemplo real. Se você começar a investir R$300 por mês aos 20 anos, com um retorno médio de 1% ao mês, aos 60 você terá mais de R$1 milhão. Agora sabe quanto uma pessoa de 30 anos precisa investir para chegar ao mesmo valor? R$820 por mês. E alguém que começa aos 40, mais de R$2.300 por mês. A matemática grita na sua cara. Quanto mais cedo, menos esforço você precisa fazer. Essa é a regra que divide quem constrói patrimônio e quem vive preso a um salário para sempre. Mas não é só sobre dinheiro. É também sobre habilidade. Quem começa cedo tem tempo para errar pequeno, aprender rápido, corrigir, tentar de novo. Sabe por que tanta gente acha que investir é arriscado? Porque começam tarde. Quando começam aos 35, 40 ou 50, sentem o peso do atraso. Ao menor erro, entram em pânico, porque acham que não podem perder nada. Quem começa cedo tem o maior privilégio financeiro que existe: errar barato. Isso vale mais do que qualquer curso ou livro. E tem mais. Investir cedo cria algo que poucas pessoas entendem: confiança financeira. A pessoa que investe desde os 20 ou 25 anos não fica desesperada quando acontece uma crise. Ela entende que o jogo é de longo prazo. Ela sabe que o mercado tem ciclos. Ela sabe que cada queda é uma oportunidade. Enquanto isso, quem vive estagnado entra em desespero, porque depende do próximo salário para sobreviver. Percebe a diferença? A regra é simples, mas o impacto é brutal. Por isso, a partir de hoje, você precisa fazer uma escolha. Não importa quanto você ganha. Não importa sua idade. Não importa o tamanho das dívidas. A primeira decisão é sempre a mesma. Retire uma parte do seu dinheiro para você antes de tudo. 10%, 5%, 2%, qualquer coisa. O importante é treinar o hábito, porque hábito vira consistência, e consistência vira patrimônio. E talvez você pense, mas eu ganho pouco, não sobra nada. A verdade é que não sobra porque você está fazendo o processo ao contrário. Quando você separa primeiro, você ajusta o restante. Quando você separa por último, nunca vai sobrar. Não é sobre salário, é sobre ordem, é sobre prioridade. E deixa eu te dizer uma coisa que ninguém te diz. Enriquecer não é sobre ter mais. É sobre precisar de menos. É sobre criar estabilidade, construir reserva, investir com tranquilidade. É sobre evitar dívidas desnecessárias, cortar excessos, melhorar sua renda aos poucos. É sobre criar um futuro onde você trabalha porque quer, não porque precisa. Se você usar essa regra antes dos 30, a vida te recompensa de um jeito que parece até injusto com quem começa tarde. Mas mesmo se já passou dos 30, ainda tem tempo. Porque riqueza não é velocidade, é direção. Se você mudar a direção hoje, daqui a 5 anos, sua vida será completamente diferente. E agora eu quero saber uma coisa. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo a palavra regra, só para eu saber que você realmente quer estar no grupo que enriquece. Isso me ajuda demais a entender quem está comprometido. Aproveita e deixa seu like, porque isso fortalece muito o canal. E claro, se você quer aprender mais sobre dinheiro, liberdade e construção de riqueza, se inscreve aí, porque eu trago vídeos toda semana que ninguém nunca te ensinou, mas que podem mudar sua vida inteira. Nos vemos no próximo vídeo.